Existe uma força operando dentro de você neste exato momento que decide mais do que suas metas, mais do que sua lógica, mais do que sua força de vontade. Ela escolhe o que você deseja, influencia o que você acredita ser verdade, determina como você interpreta o mundo e, muitas vezes, define o rumo da sua vida sem que você perceba. Essa força é o inconsciente. No livro Subliminar, Leonard Mlodinow desmonta a ilusão de que somos criaturas majoritariamente racionais e mostra que a maior parte das nossas decisões nasce em regiões da mente às quais não temos acesso direto. E se você não entende isso, você não entende a si mesmo. O primeiro ponto transformador é compreender que o inconsciente não é um porão escuro onde ficam traumas reprimidos, como muitos imaginam. Ele é um sistema operacional invisível, que roda 24 horas por dia, processando milhões de informações por segundo, enquanto sua mente consciente lida com uma fração minúscula disso. Pense no seu consciente como a tela de um celular. Você vê alguns aplicativos abertos, mas o sistema real que controla a bateria, memória, conexões, permissões e segurança está rodando por trás. Se você mexe apenas na tela, mas ignora o sistema, você nunca terá controle real sobre o aparelho. O mesmo acontece com sua vida. Seu cérebro recebe cerca de 11 milhões de bits de informação por segundo, mas sua mente consciente consegue processar algo em torno de 40. Isso significa que praticamente tudo o que molda sua percepção está acontecendo fora do seu campo de consciência. Quando você gosta instantaneamente de alguém, quando confia ou desconfia sem saber explicar, quando sente que algo está errado, quando escolhe um produto no supermercado sem analisar racionalmente todos os fatores, quem está operando é esse sistema invisível. E aqui está a parte que muda comportamento. O inconsciente não é irracional, ele é eficiente. Ele usa atalhos mentais, chamados heurísticas, para economizar energia e tomar decisões rápidas. Isso foi essencial para a sobrevivência humana. Imagine um ancestral ouvindo um barulho na mata. Se ele parasse para analisar probabilidades detalhadas, viraria presa. O cérebro evoluiu para decidir antes de explicar. Primeiro sentimos, depois justificamos. Na prática, isso significa que muitas das suas razões são construções posteriores. Você decide emocionalmente e depois cria uma narrativa lógica para sustentar sua escolha. Isso afeta sua carreira, seus relacionamentos, seus investimentos, suas crenças políticas, sua autoestima. Você não escolhe apenas com base em fatos, você escolhe com base em padrões inconscientes acumulados ao longo da vida. Se você quer assumir controle real da própria trajetória, precisa aprender a trabalhar com esse sistema, não contra ele, porque força de vontade sozinha é fraca diante de padrões inconscientes repetidos por anos. Vamos tornar isso concreto. Imagine que você diz querer mudar de vida, ganhar mais dinheiro ou melhorar sua saúde. Conscientemente você afirma esse desejo. Mas, inconscientemente, você pode associar dinheiro à culpa, sucesso à rejeição social ou disciplina a sofrimento. Essas associações foram formadas por experiências passadas, falas ouvidas na infância, ambientes culturais. Se o seu inconsciente associa sucesso a algo perigoso, ele vai sabotar suas tentativas de crescimento. Não porque você é fraco, mas porque seu sistema operacional está protegendo você de uma ameaça percebida. Mlodinow mostra que o inconsciente também molda como interpretamos os outros. Pequenos detalhes, como postura, tom de voz, microexpressões, roupas e até simetria facial influenciam julgamentos em milissegundos. Você acredita que está avaliando alguém de forma justa e racional, mas sua mente já tomou uma decisão antes mesmo que você formule uma frase. Isso significa que você é constantemente influenciado e também constantemente julgando, sem perceber. Agora pense no impacto disso no ambiente profissional. Em entrevistas de emprego, negociações ou apresentações, as decisões não são tomadas apenas pelo conteúdo técnico. São influenciadas por impressões sutis que ocorrem abaixo do radar consciente. Isso não é injustiça isolada. É biologia.
E quem entende isso, aprende a estruturar comportamento e ambiente de forma estratégica. Outro ponto crucial é que nossa memória não é um gravador fiel. O inconsciente reconstrói memórias cada vez que as acessamos. Isso significa que aquilo que você chama de minha história pode ser uma versão editada e emocionalmente ajustada dos fatos. E essa narrativa molda sua identidade. Se você se vê como alguém que sempre falha, seu inconsciente filtra experiências para confirmar essa crença. Se você se vê como resiliente, ele destaca evidências diferentes. Perceba o poder disso. Sua identidade não é um dado fixo, é uma construção dinâmica, e o inconsciente é o arquiteto. A aplicação prática começa aqui. Você precisa observar padrões repetitivos na sua vida como pistas do seu sistema inconsciente. Não observe apenas resultados, observe reações automáticas, situações que sempre geram ansiedade, tipos de pessoas que sempre despertam irritação, decisões que você adia sem motivo lógico. Cada padrão é uma janela para um programa invisível rodando em segundo plano. Um exercício direto é simples e profundo. Durante uma semana, registre decisões rápidas que você toma sem pensar muito. Escolhas de comida, reações emocionais, julgamentos instantâneos. Depois pergunte: qual padrão se repete? O que meu comportamento revela sobre minhas associações internas? Você começa a mapear seu sistema. Outro aspecto abordado no livro é o efeito do contexto. Seu comportamento muda drasticamente dependendo do ambiente, mesmo que você acredite estar sendo consistente. Estudos mostram que pequenas alterações no cenário físico alteram julgamentos morais, níveis de agressividade e até generosidade. Isso significa que disciplina não é apenas força interna, é design de ambiente. Se você quer mudar hábitos, não confie apenas na motivação. Modifique o contexto. Se quer ler mais, deixe o livro visível e o celular fora do alcance. Se quer comer melhor, elimine tentações do espaço físico. O inconsciente responde a estímulos ambientais antes que o consciente formule intenção. A transformação começa quando você aceita que não é totalmente racional e para de lutar contra isso. Em vez de dizer, eu preciso ser mais forte, você começa a perguntar, como posso redesenhar meu ambiente e minhas associações para que o comportamento desejado se torne automático? Essa mudança de perspectiva é libertadora. Você deixa de se culpar e começa a estruturar. O inconsciente também influencia como percebemos sorte e mérito. Muitas vezes, atribuímos sucesso exclusivamente à habilidade e fracasso exclusivamente à circunstância externa, quando se trata de nós mesmos. Já com os outros, fazemos o oposto. Esse viés molda relações e decisões. Ao entender isso, você passa a questionar interpretações automáticas e reduz conflitos desnecessários. A grande virada mental aqui é perceber que autoconhecimento não é introspecção filosófica apenas. É investigação comportamental. É observar padrões concretos. É analisar reações automáticas como um cientista analisaria dados. Quando você começa a enxergar sua mente como um sistema com regras, vieses e atalhos, você sai da posição de vítima das próprias emoções e assume o papel de engenheiro da própria vida. E isso é apenas o começo. O que Mlodinov revela não é apenas que o inconsciente existe, é que ele governa. E quem ignora isso, vive reagindo. Quem entende isso, começa a projetar. Se você quer mudar resultados, precisa primeiro enxergar os mecanismos invisíveis que os produzem. Caso contrário, continuará ajustando a superfície enquanto a engrenagem profunda permanece a mesma. E quando você percebe que grande parte do que chama de eu é, na verdade, um conjunto de processos automáticos moldados por experiências, cultura e contexto, surge uma pergunta inevitável. Se não sou totalmente consciente das minhas decisões, quem realmente está no controle? Essa pergunta não deve gerar medo. Deve gerar estratégia. Porque ao entender as regras do jogo invisível, você finalmente pode começar a jogar de forma consciente. O que torna o inconsciente tão poderoso não é apenas o volume de informação que ele processa,
mas a forma como ele estrutura significado. Ele não trabalha com lógica formal, ele trabalha com associações. Ele conecta experiências, emoções, memórias e contextos, e transforma tudo isso em atalhos automáticos. É por isso que duas pessoas podem viver a mesma situação e reagir de maneiras completamente diferentes. Não é o evento que determina a resposta. É a rede de associações invisíveis, construída ao longo da vida. Imagine duas pessoas sendo criticadas no trabalho. Uma sente isso como uma oportunidade de melhorar. A outra interpreta como um ataque pessoal devastador. A diferença não está na crítica em si, está nas experiências anteriores que cada cérebro associou ao ato de ser criticado. Talvez uma tenha sido incentivada a errar e aprender. Talvez a outra tenha sido humilhada repetidamente na infância. O inconsciente grava não apenas o fato, mas o sentimento associado, e depois dispara reações automáticas sempre que identifica padrões semelhantes. Isso explica por que mudar comportamento exige mais do que decisão racional. Se você tenta forçar uma mudança sem alterar as associações emocionais ligadas ao comportamento, o inconsciente irá resistir. É como tentar mudar o curso de um rio empurrando a água com as mãos. A água sempre volta ao leito original. Você precisa alterar o terreno. Na prática, isso significa que toda transformação profunda envolve reconfiguração de significado. Se você quer se tornar disciplinado, não basta repetir "preciso ser disciplinado". Você precisa associar disciplina a algo desejável, recompensador e identitário. Enquanto disciplina estiver ligada a sofrimento ou privação, seu inconsciente irá sabotar qualquer tentativa consistente. O cérebro aprende por repetição emocionalmente significativa. Quanto mais forte a emoção, mais forte a associação. Por isso, traumas marcam tanto. Mas o mesmo mecanismo pode ser usado de forma estratégica. Você pode conscientemente criar experiências positivas ligadas ao comportamento que deseja consolidar. Pequenas vitórias celebradas com intensidade emocional reprogramam padrões. Não é pensamento positivo superficial. É neurobiologia aplicada. Outro ponto central revelado é que somos profundamente influenciados por fatores sociais invisíveis. Estudos mostram que o simples fato de estar próximo de pessoas com determinados hábitos aumenta drasticamente a probabilidade de você adotar comportamentos semelhantes. Isso acontece sem conversas explícitas. O cérebro espelha padrões. Ele calibra comportamento de acordo com o grupo. Isso significa que sua identidade é parcialmente moldada pelo ambiente social. Se você está cercado por pessoas que normalizam mediocridade, procrastinação ou vitimização, seu inconsciente absorve esses padrões como padrão aceitável. Se está cercado por pessoas que valorizam crescimento, responsabilidade e consistência, esses padrões se tornam a referência interna. Você pode acreditar que é totalmente independente, mas seu cérebro evoluiu para pertencer. Pertencer significava sobreviver. Então ele ajusta comportamento para manter inclusão. Aplicação prática imediata. Audite seu ambiente social. Observe as conversas mais frequentes. Observe quais comportamentos são elogiados e quais são criticados. Pergunte-se se esse ambiente reforça a versão de você que deseja construir ou a versão que quer abandonar. Mudança de ambiente não é luxo. É estratégia psicológica. Outro aspecto essencial é o efeito da priming, ou preparação mental inconsciente. Pequenos estímulos podem alterar drasticamente comportamentos subsequentes. Palavras relacionadas a envelhecimento fazem pessoas andarem mais devagar. Ambientes desorganizados aumentam decisões impulsivas. Cheiros específicos alteram julgamentos morais. A maior parte dessas influências ocorre sem que percebamos. Isso significa que você precisa se tornar um arquiteto consciente dos estímulos que consome diariamente. Músicas, redes sociais, tipo de conteúdo, notícias, linguagem que você usa para falar consigo mesmo. Tudo isso prepara seu inconsciente para determinados estados mentais. Se você começa o dia consumindo conteúdo que reforça escassez, medo ou comparação constante,
seu sistema inconsciente entra em modo de ameaça, e decisões tomadas sob ameaça são defensivas, não estratégicas. A maioria das pessoas tenta melhorar resultados mantendo o mesmo padrão de estímulos diários. Isso é incoerente. O inconsciente responde ao que é repetido. Se você quer mudar identidade, precisa mudar exposição. Há também a questão da ilusão de introspecção. Acreditamos que sabemos por que fazemos o que fazemos, mas pesquisas mostram que frequentemente inventamos explicações plausíveis quando questionados sobre nossas decisões. Isso é desconfortável, porque desafia a ideia de controle consciente. No entanto, é libertador quando entendido corretamente. Se você aceita que sua primeira explicação pode não ser a causa real, você começa a investigar mais fundo. Em vez de perguntar, por que eu fiz isso? Experimente perguntar, em que estado emocional eu estava quando fiz isso? Ou, que padrão semelhante já aconteceu antes? A análise comportamental substitui a narrativa superficial. Um exemplo cotidiano. Você decide abandonar um projeto importante. Conscientemente diz que está sem tempo, mas ao analisar o padrão, percebe que sempre abandona projetos quando eles começam a gerar visibilidade e julgamento externo. A raiz pode não ser falta de tempo, pode ser medo inconsciente de exposição. Ao identificar isso, você pode trabalhar especificamente na associação entre visibilidade e segurança, em vez de tentar apenas gerenciar a agenda. Perceba o poder disso. Problemas mal diagnosticados nunca são resolvidos. Se você trata sintomas conscientes ignorando causas inconscientes, continuará preso em ciclos repetitivos. Milodinov também explora como estereótipos operam abaixo do nível consciente, influenciando o comportamento inclusive de quem acredita não ser preconceituoso. Isso revela uma verdade desconfortável. Não basta intenção consciente para eliminar vieses. É necessário exposição deliberada a experiências que quebrem associações automáticas. Aplicando isso à vida prática, você deve questionar julgamentos instantâneos. Sempre que sentir uma reação forte e imediata a alguém ou a uma ideia, pause e observe. Pergunte: essa reação é baseada em evidência concreta ou em associação automática? Esse pequeno espaço entre estímulo e resposta é onde o controle começa a emergir. O inconsciente não é inimigo. Ele é uma máquina de eficiência. O problema é que ele foi programado por experiências aleatórias, ambientes não escolhidos e informações absorvidas sem filtro crítico. A maturidade psicológica começa quando você assume responsabilidade pela reprogramação. E reprogramação não significa apagar o passado. Significa criar novos padrões suficientemente fortes para competir com os antigos. Repetição consistente, emoção associada, ambiente favorável e grupo de referência alinhado. Essa é a fórmula prática. Existe também um fator fundamental que poucas pessoas consideram: fadiga cognitiva. Quanto mais decisões conscientes você toma ao longo do dia, mais o inconsciente assume controle por padrão automático. Isso explica por que disciplina tende a falhar à noite. Não é falta de caráter. É limitação energética do sistema consciente. Portanto, decisões importantes devem ser estruturadas para ocorrer quando sua energia mental está alta. E hábitos desejáveis devem ser automatizados para reduzir dependência de força de vontade. Organizar a própria vida com base nessa compreensão muda tudo. Você passa a agendar tarefas estratégicas nos horários certos, reduz opções desnecessárias, cria rotinas fixas para comportamentos-chave. Isso não é rigidez, é inteligência operacional. Quando você entende que sua mente consciente é apenas a ponta do iceberg, para de confiar exclusivamente em promessas internas e começa a construir sistemas externos que alinham comportamento com o objetivo. Essa é a virada. Você deixa de lutar contra si mesmo e começa a trabalhar com sua própria arquitetura mental. A pergunta agora não é se o inconsciente influencia sua vida. A pergunta é: você vai continuar deixando essa influência operar de forma aleatória ou vai assumir o papel de programador do próprio sistema? Porque, a partir do momento em que você entende que pensamentos conscientes
são apenas justificativas tardias de processos invisíveis, você ganha uma vantagem rara, a capacidade de intervir na raiz. E quando você intervém na raiz, os resultados deixam de ser coincidência e passam a ser consequência. Existe um momento decisivo na compreensão do inconsciente que muda completamente a forma como você enxerga a responsabilidade pessoal. Esse momento acontece quando você entende que não é apenas influenciado pelo que viveu, mas também pelo que nunca percebeu que viveu. O seu cérebro registra microexperiências o tempo todo. Tons de voz, expressões faciais, pequenas rejeições, pequenas validações, comparações sutis, silêncios. Tudo isso vai formando mapas internos de valor, ameaça e pertencimento. E esses mapas se tornam filtros invisíveis através dos quais você interpreta o mundo. Pense em alguém que cresceu ouvindo frases como "isso não é para gente como nós", ou "não se meta onde você não pertence". Talvez nunca tenha havido uma proibição direta de crescer, mas a associação entre ambição e risco social foi instalada. Anos depois, essa pessoa pode dizer que quer prosperar, mas sente um desconforto inexplicável quando começa a se destacar. O inconsciente associa crescimento à perda de pertencimento. E pertencimento, para o cérebro primitivo, é sobrevivência. É aqui que a transformação se aprofunda. O inconsciente não busca felicidade, ele busca segurança. E segurança nem sempre significa progresso. Muitas vezes significa repetição do conhecido, mesmo que o conhecido seja limitado, doloroso ou medíocre. O previsível é menos ameaçador do que o novo. Isso explica por que tantas pessoas sabotam oportunidades quando estão prestes a avançar. Não é falta de capacidade, é conflito entre desejo consciente e mapa inconsciente de segurança. Se você quer mudar isso, precisa fazer algo que a maioria evita: tornar visível o padrão de autoproteção. Observe momentos em que você recua, em que você procrastina exatamente quando a tarefa começa a ganhar importância, em que você cria desculpas plausíveis para não avançar. Pergunte-se com brutal honestidade: o que exatamente eu estou tentando evitar sentir? Na maioria das vezes, não é a tarefa em si, é a emoção associada. Medo de julgamento, medo de fracasso público, medo de responsabilidade maior, medo de não corresponder às expectativas. O inconsciente prefere evitar essas emoções a correr o risco. Uma analogia útil é pensar no inconsciente como um guarda-costas superprotetor. Ele foi treinado com base em experiências passadas. Se em algum momento exposição gerou dor, ele começa a tratar exposição como ameaça constante. O problema é que ele não atualiza automaticamente o cenário. Ele continua protegendo você de um perigo que talvez já não exista mais. Portanto, o trabalho não é eliminar o guarda-costas, é atualizá-lo. E como se atualiza o inconsciente? Com experiências corretivas repetidas. Se você tem medo de julgamento, precisa se expor deliberadamente em doses controladas e sobreviver emocionalmente a isso. Cada experiência de exposição sem catástrofe reprograma o mapa interno. O cérebro aprende que o risco não é tão fatal quanto parecia. Isso exige estratégia, não impulso, exposição gradual, repetição consistente, registro consciente de que você suportou e cresceu. O inconsciente aprende por evidência vivida, não por discurso motivacional. Outro aspecto profundo abordado é a forma como o humor e o estado emocional alteram completamente o processamento cognitivo. Quando você está em estado positivo, tende a pensar de forma mais criativa, mais aberta, mais exploratória. Quando está em estado negativo, o foco se estreita. Você busca ameaças, analisa riscos, fica defensivo. Nenhum dos estados é errado. Ambos têm função evolutiva. O problema é quando você toma decisões estratégicas importantes em estado emocional inadequado. Decidir sobre carreira enquanto está frustrado pode levá-lo a escolhas impulsivas. Discutir relacionamento quando está emocionalmente ativado aumenta a probabilidade de escalada de conflito. O inconsciente, em estado de ameaça, prioriza autopreservação, não cooperação. Aplicação prática direta.
Nunca tome decisões estruturais em pico emocional negativo. Crie regra pessoal. Decisões importantes só são tomadas após estabilização emocional. Isso não é fraqueza, é inteligência psicológica. Existe ainda um fenômeno poderoso chamado efeito de confirmação. Seu inconsciente busca evidências que reforcem crenças pré-existentes e ignora informações contrárias. Isso mantém coerência interna, mas limita crescimento. Se você acredita que não é bom o suficiente, seu cérebro destacará cada erro e minimizará cada conquista. Se acredita que pessoas são traiçoeiras, interpretará ambiguidades como ameaça. A saída não é tentar pensar positivo de forma forçada. É coletar evidências deliberadamente contrárias à sua crença limitante. Se você acredita que falha sempre, comece a registrar pequenas vitórias diárias. Treine o cérebro a notar aquilo que ele ignora automaticamente. Isso é reeducação atencional. O que você presta atenção se fortalece. O que você ignora, enfraquece. Agora observe algo ainda mais profundo. Muitas das suas preferências parecem pessoais, mas são fortemente moldadas por exposição cultural repetida. Padrões de beleza, status, sucesso, estilo de vida. Seu inconsciente absorve essas referências e as transforma em desejos que você acredita serem seus. Mas são, em parte, internalizações sociais. Se você não questiona a origem dos seus desejos, pode passar a vida perseguindo objetivos que não produzem satisfação real. O autoconhecimento profundo envolve perguntar: isso é genuinamente meu ou é um ideal que absorvi sem perceber? Esse questionamento não é filosófico abstrato. É estratégico, porque esforço direcionado para metas desalinhadas gera frustração constante. Mlodinov mostra que até mesmo nossa percepção de livre-arbítrio é mais limitada do que imaginamos. Experimentos indicam que decisões motoras podem ser detectadas no cérebro antes que a pessoa relate conscientemente ter decidido. Isso não significa que você é um robô biológico sem controle. Significa que o processo de decisão começa antes da narrativa consciente. A consciência muitas vezes acompanha, interpreta e justifica. A grande pergunta então é: se o processo começa antes, onde entra o controle? O controle entra na preparação. Você pode não controlar o impulso inicial, mas pode controlar o sistema que molda os impulsos. Pode controlar o ambiente. Pode controlar a exposição. Pode controlar rotinas. Pode controlar treinamentos repetitivos que alteram probabilidades futuras. Pense como um estrategista. Em vez de tentar controlar cada pensamento que surge, construa um contexto em que pensamentos desejáveis sejam mais prováveis de emergir. Se quer ser produtivo, não dependa de motivação espontânea. Crie rituais fixos, horários previsíveis, espaços dedicados. Elimine distrações estruturais. Com o tempo, o inconsciente associa aquele contexto específico ao estado de foco. O comportamento se torna automático. Se quer melhorar relacionamentos, treine respostas específicas para conflitos recorrentes. Não espere reagir bem sob pressão. Ensaiar mentalmente respostas construtivas cria trilhas neurais que aumentam a probabilidade de comportamento adequado quando a emoção subir. Tudo isso converge para uma conclusão poderosa. Você não muda pelo que decide ocasionalmente. Você muda pelo que repete estrategicamente. O inconsciente é moldado por repetição e emoção. Então a pergunta prática se torna: o que você está repetindo diariamente? Quais emoções você está reforçando? Que ambiente está consolidando sua identidade atual? Porque sua identidade não é fixa. Ela é um padrão estatístico de comportamentos repetidos. Se você repete adiamento, você consolida a identidade de alguém que adia. Se repete ação mesmo com desconforto, consolida a identidade de alguém que enfrenta. E identidade molda a decisão futura. O ciclo se retroalimenta. A maioria das pessoas tenta mudar identidade afirmando frases, mas identidade se constrói com evidência acumulada. Cada pequena ação coerente é um voto na versão de você que deseja se tornar. O inconsciente registra esses votos.
E com o tempo ele começa a agir a favor da nova versão, não contra. Perceba a profundidade disso. Você não precisa lutar eternamente contra sua própria mente. Você precisa ensiná-la. E ensinar exige método. Até aqui, você começou a enxergar os mecanismos invisíveis, mas ainda falta compreender como esses mecanismos interagem com percepção social, moralidade e tomada de decisão coletiva. Porque o inconsciente não atua apenas individualmente. Ele molda culturas, grupos e sistemas inteiros. E quando você entende isso, sua visão sobre comportamento humano nunca mais volta a ser simplista. Agora é preciso ampliar ainda mais o campo de visão, porque o inconsciente não atua apenas nas suas decisões individuais. Ele molda como você julga outras pessoas, como você se posiciona em grupos e até como sociedades inteiras constroem normas morais. Se você entende apenas o nível individual, você melhora sua vida. Mas se entende o nível coletivo, você passa a compreender o comportamento humano em escala. Grande parte das nossas convicções morais surge antes da justificativa racional. Primeiro, sentimos que algo é certo ou errado. Depois, criamos argumentos para sustentar essa sensação. Isso acontece porque o julgamento moral é profundamente intuitivo. O inconsciente avalia rapidamente intenções percebidas, pertencimento ao grupo, ameaça potencial e coerência com valores internalizados. A razão entra depois como advogada da decisão já tomada. Isso explica por que debates raramente mudam opiniões. Quando alguém apresenta fatos que contradizem uma crença profundamente associada à identidade do grupo, o inconsciente interpreta como ameaça, e ameaça a ativa defesa. A pessoa não está analisando friamente os dados, está protegendo o pertencimento. Na prática, isso muda a forma como você se comunica. Se quer persuadir alguém, não comece atacando a crença central. Comece criando segurança psicológica. Mostre alinhamento em valores compartilhados, reduza a percepção de ameaça, só então introduza novas perspectivas. Persuasão eficaz não é confronto direto, é reconfiguração gradual de associações. Agora observe algo ainda mais estratégico. Sua própria resistência a ideias novas funciona da mesma maneira. Quando você sente irritação imediata diante de uma opinião diferente, isso é um sinal de que sua identidade está sendo tocada. Se você deseja evoluir intelectualmente, precisa treinar a habilidade de tolerar esse desconforto inicial sem reagir defensivamente. O crescimento cognitivo começa quando você suporta o abalo temporário da certeza. Outro ponto crucial é o efeito do grupo sobre comportamento ético. Estudos mostram que pessoas comuns podem agir de maneiras que jamais imaginariam quando inseridas em determinados contextos sociais. Não porque se tornaram más de repente, mas porque o ambiente redefine o que é aceitável. O inconsciente calibra comportamento observando normas implícitas. Isso tem uma implicação poderosa para a sua vida pessoal. Se você tolera pequenos desvios de padrão em seu ambiente, atrasos constantes, falta de responsabilidade, promessas não cumpridas, esses desvios se tornam norma invisível e seu próprio comportamento começa a se ajustar. Excelência também é contagiosa, mas mediocridade é igualmente contagiosa. Portanto, uma das decisões mais estratégicas que você pode tomar é escolher cuidadosamente os ambientes nos quais permanece. Não apenas fisicamente, mas digitalmente. Comunidades online, redes sociais, conteúdos consumidos. Cada exposição repetida fortalece associações e redefine limites do que parece aceitável. Existe também a influência inconsciente da linguagem. As palavras que você usa moldam sua percepção. Se você descreve um desafio como impossível, seu cérebro ativa redes associadas à desistência. Se descreve como difícil, mas possível, ativa redes associadas a esforço estratégico. A diferença parece sutil, mas o inconsciente responde a enquadramentos linguísticos. Experimente substituir frases automáticas como "eu sou assim mesmo" por "eu tenho agido assim até agora". A primeira solidifica a identidade fixa.
A segunda abre espaço para a mudança. Pequenas alterações de linguagem alteram a percepção de plasticidade pessoal. Outro aspecto revelador é como a sensação de controle influencia desempenho. Quando você acredita que tem algum grau de influência sobre o resultado, mesmo que parcial, seu nível de engajamento aumenta. Quando percebe a ausência total de controle, entra em estado de passividade aprendido. O inconsciente interpreta a falta de controle como inutilidade de esforço. Isso significa que, ao enfrentar desafios complexos, você deve deliberadamente identificar quais partes estão sob sua influência, mesmo que sejam pequenas. Isso mantém o sistema motivacional ativo. Pessoas que prosperam não necessariamente controlam mais variáveis externas. Elas focam consistentemente nas variáveis internas controláveis. Há também o fenômeno da adaptação hedônica. O inconsciente se acostuma rapidamente a melhorias externas. Aquilo que antes parecia extraordinário se torna normal. Isso explica por que conquistas materiais não geram satisfação duradoura. O cérebro redefine o padrão rapidamente. A implicação prática é que satisfação profunda está menos ligada à aquisição constante e mais ligada a progresso contínuo percebido. O inconsciente responde fortemente à sensação de avanço, não apenas ao resultado final. Portanto, divida metas grandes em marcos visíveis. Permita-se perceber progresso regularmente. Isso mantém o sistema motivacional engajado. Agora, considere algo ainda mais profundo: a construção da narrativa pessoal. Seu inconsciente organiza sua vida como uma história. Você não vive apenas eventos. Você vive interpretações desses eventos. E essas interpretações moldam expectativa futura. Se você interpreta fracassos como provas de incapacidade permanente, sua narrativa se torna limitante. Se interpreta como parte do processo de aprendizado, a narrativa se torna expansiva. A diferença não está no evento, está no significado atribuído. Reescrever narrativa não é negar realidade, é contextualizá-la de forma estratégica. Pergunte-se: essa interpretação me fortalece ou me paralisa? Ela amplia minhas possibilidades ou reduz? A maturidade psicológica envolve escolher interpretações que incentivem crescimento sem distorcer fatos. Existe ainda a relação entre inconsciente e criatividade. Muitas soluções surgem quando a mente consciente relaxa. Isso ocorre porque o inconsciente continua processando informações em segundo plano, conectando padrões aparentemente desconexos. Forçar solução excessivamente pode bloquear esse processo. Alternar foco intenso com períodos de descanso estratégico permite que conexões emerjam. Aplicação direta. Se estiver travado em um problema complexo, mude temporariamente de atividade. Caminhe. Tome banho. Faça algo manual. Dê espaço para o processamento inconsciente. Muitas ideias surgem nesses momentos, porque a pressão consciente diminui. Tudo isso converge para um entendimento essencial. Você não é apenas um tomador de decisões. Você é um sistema dinâmico influenciado por biologia, ambiente, cultura e repetição. Ignorar isso leva à frustração. Compreender isso leva à estratégia. A maioria das pessoas vive reagindo aos próprios impulsos, defendendo crenças automáticas e repetindo padrões invisíveis. Poucas param para observar o mecanismo, e menos ainda, aprendem a redesenhá-lo. Mas quando você começa a enxergar suas reações como dados, seus padrões como pistas e seu ambiente como ferramenta, você deixa de ser refém da própria arquitetura mental. Você começa a construir. E ainda falta integrar tudo isso em um modelo prático de reprogramação contínua. Porque entender é apenas o primeiro passo. A verdadeira transformação acontece quando você transforma conhecimento em prática estruturada. Na próxima parte, vamos consolidar tudo isso em um modelo operacional aplicável à sua rotina, às suas decisões e à construção deliberada da sua identidade. Chegamos ao ponto mais importante de todos, porque agora não estamos mais falando sobre entender o inconsciente, estamos falando sobre assumir comando contínuo dele. A diferença entre alguém que apenas aprendeu esse conteúdo e alguém que realmente transforma a própria vida está aqui.
Consistência estratégica ao longo do tempo. O inconsciente não muda com intensidade. Ele muda com frequência. Um esforço extremo isolado não reconfigura a identidade. Uma pequena ação repetida por meses reconfigura. Imagine duas pessoas. A primeira decide mudar completamente a rotina de uma vez. Acorda às 5 da manhã, corta todos os prazeres, cria metas gigantes, força a produtividade máxima. Aguenta alguns dias. Depois entra em colapso e volta ao padrão antigo. A segunda escolhe uma única ação mínima diária, mas inegociável. Pequena o suficiente para não gerar resistência extrema. Repete todos os dias. Após 6 meses, a identidade dessa pessoa é outra. Não porque ela foi heróica, mas porque foi estratégica. O inconsciente ama previsibilidade. Quando você repete um comportamento no mesmo contexto, no mesmo horário, com o mesmo gatilho, você cria uma trilha automática. Depois de certo ponto, deixar de agir gera desconforto maior do que agir. Esse é o momento em que o comportamento foi internalizado. Agora entenda algo ainda mais profundo. Você não precisa mudar tudo. Você precisa identificar pontos de alavancagem, pequenos comportamentos que geram efeitos em cadeia. Por exemplo, melhorar qualidade do sono. Sono adequado melhora a regulação emocional, clareza cognitiva, tomada de decisão e controle de impulsos. Um único ajuste altera múltiplas variáveis. O mesmo vale para exercício físico consistente ou planejamento diário estruturado. Procure comportamentos que impactem múltiplas áreas simultaneamente. Isso acelera a reprogramação. Outro elemento essencial é a antecipação estratégica de sabotagens previsíveis. O inconsciente sempre tentará levá-lo ao confortável conhecido. Então, você deve se perguntar antecipadamente: em que situações eu normalmente falho? Fim de tarde? Após críticas? Quando estou cansado? Quando me sinto rejeitado? Mapeie esses momentos. Prepare respostas pré-definidas. Se você costuma comer impulsivamente à noite, não espere força de vontade às 22 horas. Ajuste o ambiente às 18 horas. Se costuma procrastinar tarefas difíceis, comece o dia por elas antes que a fadiga cognitiva se instale. Se reage mal a críticas, ensaie mentalmente uma resposta padrão construtiva. Treino prévio reduz reatividade. A maturidade psicológica começa quando você para de se surpreender com seus próprios padrões e começa a se antecipar a eles. Existe também a importância da consistência emocional. Seu inconsciente aprende com intensidade emocional associada ao comportamento. Se você executa uma ação importante, mas internamente se critica o tempo todo, está associando aquele comportamento a sofrimento. Isso reduz probabilidade de repetição. Por outro lado, se reconhece o esforço e registra progresso, reforça positivamente. Celebração aqui não é euforia superficial, é reconhecimento consciente de avanço. O cérebro responde à recompensa. Use isso a seu favor. Agora vamos integrar tudo em um modelo simples e operacional. Primeiro, escolha uma identidade-alvo clara. Não um objetivo externo, mas uma forma de ser. Por exemplo, alguém que cumpre o que planeja. Segundo, defina a menor ação diária que comprova essa identidade. Terceiro, execute no mesmo contexto diariamente. Quarto, registre evidência de execução. Quinto, revise semanalmente para ajustar. Sexto, proteja ambiente contra sabotagens previsíveis. Sétimo, exponha-se gradualmente a desconfortos que expandem essa identidade. Isso parece simples, e é, mas não é fácil, porque exige repetição quando a emoção não ajuda. Aqui está o ponto final e decisivo. Você não é definido pelo que sente. Você é definido pelo que repete. O inconsciente não pergunta qual é sua intenção. Ele observa seu comportamento. Se você repete adiamento, ele conclui que você é alguém que adia. Se repete ação consistente, conclui que você é alguém confiável consigo mesmo. E uma vez que essa identidade se consolida, decisões futuras ficam mais fáceis, porque agir de forma coerente passa a ser natural. A luta diminui. Perceba a profundidade disso.
A verdadeira liberdade não é fazer o que dá vontade. É construir um sistema interno, onde o que dá vontade está alinhado com o que produz resultado. Isso não acontece por acaso. Acontece por projeto. Você começou essa jornada entendendo que o inconsciente governa grande parte da sua vida. Agora entende que ele pode ser treinado, pode ser direcionado, pode ser atualizado, mas somente se houver método. Se você aplicar apenas 20% do que foi discutido aqui de forma consistente por 6 meses, sua percepção de si mesmo mudará. Seus resultados mudarão, sua forma de reagir mudará, porque você terá alterado o sistema que produz comportamento. A maioria das pessoas passa a vida tentando mudar resultados sem mudar mecanismo. Você agora conhece o mecanismo. A pergunta final não é motivacional, é estratégica. Qual será o primeiro comportamento mínimo repetido diariamente que começará a reescrever seu sistema a partir de hoje? Porque o inconsciente já está operando. A única questão é, ele está operando por padrão herdado ou por decisão consciente sua? Fim.